Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, a gente aqui faz uma reunião. Essa reunião hoje é o professor Geraldo, que dispensa apresentações, mas é o professor titular do departamento, chefe ou coordenador do setor de gestação de alto risco. E o professor Geraldo vai falar hoje, gente, sobre o pré-natal do parceiro. E eu gostaria de afirmar aqui que esse projeto, ele tem a mão do professor Geraldo, ele tem a ideia do professor Geraldo e a determinação do professor Geraldo. Hoje se fala em pré-natal do parceiro no Ministério, se fala no CRT, se fala em várias instâncias, mas quem teve o início desse projeto, parte aqui de Ribeirão Preto, com o professor Geraldo. Então a gente precisa ter um pouco de memória dessas coisas, porque a partir que as coisas se democratizam, se perde um pouco onde ela começou. E ela começa aqui com o professor Geraldo. É uma parte extremamente importante. Todos nós que trabalhamos com a saúde da mulher precisamos estar atentos, não só à paciente, mas ao ambiente da paciente, onde o parceiro e a família são extremamente importantes. Eu quero lembrá-los também que essas aulas ficam disponibilizadas no site da nossa faculdade, de Departamento de GO, e pedir para que vocês também divulguem isso para as outras pessoas, porque a gente tem observado o crescimento do número de acessos às nossas aulas. Isso é importante, porque divulga o nosso trabalho, divulga o departamento que vocês fazem parte, principalmente torna o nosso trabalho conhecido pela qualidade que ele sempre tem. Tá? Obrigada, professor Geraldo. Muito obrigado, Silvana. Inicialmente, agradecer ao departamento pela oportunidade de falar sobre o pré-natal do parceiro, que, como a Silvana disse, ele começou aqui em Ribeirão Preto e as pessoas, várias pessoas que estão aqui não sabem nem o que é o pré-natal do parceiro. Então nós vamos rememorar, buscar e avaliar com vocês os porquês do pré-natal do parceiro, dessa estratégia do pré-natal do parceiro. Eu fiquei com a barba branca e cansei de perder crianças e mães por algumas situações. E algumas situações que, se o parceiro tivesse na jogada, na missão, inteiramente, holisticamente, na missão da paternagem, nós teríamos um resultado diferente. Então, para tentar mudar isso, a gente precisa de voltar nas coisas simples. Por que que ele não gera, o pré-natal do parceiro, ele não gera interesse, um interesse maior, interesse científico? Ele trata de coisas extremamente simples. Vocês vão ver que, para fazer ciência no pré-natal do parceiro, nós precisamos de outros saberes. Precisamos, o que o obstetra faz é pouco. O obstetra viabiliza. Agora, é preciso que haja o psicólogo, é preciso que haja o sociólogo, é preciso que haja o assistente social, fisioterapeuta. Então, todos os saberes, é uma casa de todos os saberes do pré-natal do parceiro. E todas as vezes que nós trabalhamos com outros saberes, isso implica gastos. E o que implica gasto é o fator limitante para este tipo de estratégia. Será que é só isso? Não, nós vamos colocar no final quais são os gargalos. E um dos gargalos, permeando isso, é o próprio médico, que não quer o parceiro no seu consultório. Nós temos uma ojeriza, e eu diria para vocês que nós avaliamos, médico não gosta de advogado, de juiz, de televisão, a não ser que seja para brilhar, mas quando é para resolver problemas da população é altamente indigesta a mídia, e parceiro. O parceiro, aos poucos, está sendo desmistificado aqui a presença do parceiro. Gente, vocês podem vir aqui, os últimos lugares aqui da frente, olha aqui. Vamos aproveitar os últimos lugares, sabe, em oferta. E então é essa a situação. Nós não gostamos também do parceiro. Felizmente está reduzindo essa resistência. O primeiro lugar que foi quebrado foi na sala de parto. Quebrado nada, né? Ainda tem uma resistência muito grande, mesmo internamente. Se a gente fizesse uma votação em segredo, votação secreta, né, nós ainda teríamos votos contra a presença do parceiro, contra a presença de alguém da família na sala de parto. O negócio é que tudo... E
Também aprendi com o tempo e o cabelo branco de que nada vem de cima para baixo, tem que ser construído. E esse é o projeto que eu vou deixar a ciência para os meninos mais jovens e eu quero aposentar dando maior ênfase, maior gás no pré-natal do parceiro. Se nas infecções a gente pôde colaborar e deixar um legado, eu gostaria de deixar o legado para o Brasil de um pré-natal do parceiro implementado. Ele já está implementado em alguns locais, em algumas cidades, onde ele é lei, né? Só assim porque o médico e as autoridades gestoras façam e implementem o pré-natal do parceiro. Mesmo em Ribeirão Preto, onde está bem adiantado no município de Ribeirão Preto, nós vamos mostrar para vocês algumas dificuldades. Mas vamos largar de história, né? E de falar, vamos ver o que é o pré-natal do parceiro. Vocês vão me dizer que, Geraldo, nosso pré-natal é um pré-natal muito bom. Nós já identificamos os pacientes doentes e já tratamos. Você tem uma semana que você, no período da tarde, você atende gestantes com algum tipo de doença. Gente, identificar paciente doente e tratar, desde o 4º ano, a gente sabe que isso é obrigação, isso é coisa básica. Nós não andamos nada nisso, né? Mas não, no pré-natal nós já buscamos as portadoras, a sorologia nós já buscamos as portadoras. Eu acho que foi um grande avanço. Se não há com muita briga, tirou o VDRL, que é protegido por lei, todas as outras elas vieram com muita luta. Os antigos sabem disso, com muita briga em todos os níveis de saúde. E para completar a prevenção, o que é que nós fazemos para as pacientes expostas ao risco? Expostas ao risco, nós olhamos e atendemos droga, por exemplo. É uma paciente exposta a risco, nós atendemos na segunda-feira. E é uma complicação, chama o psiquiatra, o psicólogo não tem sala para atender, então não é fácil. E das infecções, das expostas, quais nós atendemos? Nós atendemos naquela que o parceiro sabe que tem uma doença. Do contrário, nós não atendemos, nós não sabemos quem é exposta. Então a prevenção, que nós falamos, empinamos o nariz e falamos, eu pratico a prevenção, eu faço profilaxia. No pré-natal e em obstetrícia não fazemos. Não fazemos, estamos muito longe de fazer e de conjugar bem esse verbo aqui de prevenir. Nós vamos mostrar para vocês que nós ainda estamos um pouco longe. O pré-natal do parceiro não salva toda a lavoura de maneira alguma, é apenas um passo que pode minimizar essa distorção. O que é que nós sabemos do parceiro? A dona Maria do bairro Tanquinho tem todas as sorologias. Nossa, mas no HC vocês fazem 3 sorologias na gravidez? Fazemos. E o parceiro? Às vezes nós sabemos, mas de uma maneira geral nesse Brasil varonil não se sabe nada do parceiro. E como é que eu quero empinar o nariz e falar que eu faço prevenção se eu não sei nada do parceiro? Então eu me perco no contexto da minha mentira. Porque é uma mentira que eu falo para mim, e nós falamos para nós. Então, quando é assim, quando é a nossa mentira, para nós, a gente se perde nesse contexto. E é isso, nós não sabemos nada do parceiro. Então, o que é o pré-natal do parceiro? Conta logo o que é isso e vamos trabalhar, né? Tá bom. O pré-natal do parceiro, gente, começou aqui conosco em 2006, e em 2007 nós publicamos esse primeiro trabalho, que foi um trabalho que era para ser um mestrado, mas no meio do caminho não deu certo. Mas temos os dados que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Ela é uma estratégia de saúde que inclui e cuida do parceiro durante o pré-natal. Então ele inclui e cuida do parceiro. E uma nova estratégia de saúde perinatal. Vamos velejar nessas duas vertentes. O primeiro é que o parceiro ele não gosta muito de saúde, buscar saúde, né? Então é uma oportunidade. E a gente aproveita o poder do parceiro para poder melhorar, na realidade, melhorar o pré-natal. Se vocês acham que a mulher e o pré-natal da mulher ele tem um respeito grande nas unidades básicas de saúde, começa atrasado, o tempo de 15 minutos, que já é pequeno, não é respeitado. Falta-se e se remarca o pré-natal com frequência muito grande. Então, existem problemas com o pré-natal.
Agora, quando tem um parceiro e o parceiro está junto, a própria presença do parceiro faz o médico aparecer, faz o aparelho que é para fazer o determinado exame, o espéculo aparece. Então o homem, infelizmente, gente, me desculpe, mas infelizmente eu tenho vergonha de dizer isso, mas a presença do homem ainda empodera o pré-natal. Então nós temos que ajudar a pegar o poder do homem, este poder de força do homem, para trazer, para canalizar a força para o pré-natal e avaliar para a mulher. Por outro lado, nós temos que aproveitar a paternagem e dizer para ele, você não quer ser um pai mais sadio? Ou um pai sadio? A paternagem sadia pode ser um dos argumentos para poder chamar e levar o homem. Você acha que ele procura o serviço de saúde com facilidade? Ele procura o serviço de saúde na urgência ou nessa situação aqui, ó, quando a mulher leva ele. É essa situação do homem na saúde. O homem não faz profilaxia. Ele faz profilaxia no serviço. Ele tem que fazer os exames porque ele foi contratado, será contratado no serviço, e ele vai reclamando, na maioria das vezes, né? Então, nós temos que pegar a política de saúde do homem, que é uma política de saúde falida, ela nem começou, ela já nasceu falida, ela é muito, extremamente fraca, ao contrário da saúde da mulher, que é um programa bom. Então, o ponto de intersecção desses dois conjuntos aqui, gente, é o pré-natal. Então, nós podemos usar o pré-natal para trazer o homem para a saúde e usar a força do homem para empoderar o pré-natal, o nosso pré-natal. Então, de uma maneira geral, eu brinco com os estudantes que o pré-natal e a assistência obstétrica, ela tem uma balança de objetivos. E ela equilibra. Nós temos que reduzir agravos perinatais, é a nossa função, e reduzir os agravos maternos. Nós temos dois pacientes. Nós temos o paciente feto e temos a paciente mãe. Então é a única especialidade. Aqui eu não estou vendo estudante, mas para convencê-los de fazer. Os residentes daqui sabem disso. É um dos argumentos para fazer e tentar trazê-los para a especialidade de ginecologia e obstetrícia. É uma especialidade que tem dois pacientes. Pode pagar uma consulta só, mas só trata de dois pacientes, né? E eu quero ampliar, a minha proposta é ampliar, trazer aqueles agravos maternos, agora reduzir com assistência pré-natal do parceiro, reduzir também agravos paternos. Gente, família é pai, mãe, filho, ou qualquer conformação familiar, essa é a tradicional, mas qualquer outra conformação familiar. Como é que nós colocamos algum membro, algum componente dessa equação, fora da equação, e queremos falar da família? Então nós temos que reduzir a agravo de todos os envolvidos, né? Então, mas eu só vendo uma ideia, e vocês só venderão uma ideia, pegando esse exemplo aqui, e amanhã vocês fazendo a gestão da saúde dos municípios onde vocês estarão, vocês, se querem vender uma ideia, claro que levarão ideias, só venderão se vocês trouxerem algum benefício. Então, quais são os benefícios que nós temos para entregar? Vamos introduzir o pré-natal do parceiro, qual que é o benefício que nós vamos entregar? Maior participação dele, e é um negócio curioso. Nós já tivemos um período em que, quando ele foi instituído, muito, muito bonito, com a atuação da psicologia de uma forma mais eficiente, da assistência social. A assistência social me ajudou muito no início, a fisioterapia. E o marido, ele enreda, né? Ele entrega a mulher. Não está tomando o remédio direito, não faz a dieta direito, os exercícios que o senhor passou, ela não está fazendo. Então tem uma maior participação. Ela aceita isso. Nós temos a segurança no parto, porque era muito comum, gente, chegar no parto e falava assim, olha, não pode entrar na sala do parto porque você não fez o curso. Que curso é isso? Tem que fazer o curso para poder entrar na sala de parto. Aqui não, aqui ele chegava, não, eu fiz o pré-natal do parceiro. Então isso abre portas e faz cair um pouco a barreira de resistência do parceiro na sala de parto. Reforço na adesão de todas as medidas, redução da violência, que é uma coisa que nós aprendemos, nós não sabíamos disso no início, mas reduziu a violência. O lugar que mais apareceu isso foi no pré-natal de Franca. A redução nítida da violência. Aqui em alguns locais de Ribeirão Preto, não global, algumas unidades de Ribeirão Preto, mas a redução da violência foi uma grata satisfação que nós aprendemos com o tempo. Diagnóstico de hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diagnóstico da hiperglicemia, redução da transmissão vertical dessas infecções e os pós-natais.
participação maior no puerpério, ele passa a entender, se ele sabe o que é, ele ajuda. Porque o homem, na realidade, tem algumas diferenças comportamentais, a gente aprende com o tempo. O homem, ele quer tudo a tempo e a hora, a paciência dele é assim, desse tamanho. Você chega em casa, a comida não está pronta, ele bronqueia, sai, vai para o boteco, bebe, fica bêbado, volta e bate. Essa é a história de grande parte das famílias. Então, e se ela está amamentando? Não é dele, ele era dono da situação. E agora ele tem que partilhar. É filho dele, mas ele sabe partilhar? Ninguém nunca falou nada para ele. Que a amamentação, a mulher não quer saber do marido, não. Ela quer saber dele estar junto para ajudar. Mas ela não quer sexo. A Lúcia está aqui, pode testemunhar. Homem é sexo. Metade do hemisfério, ou até mais da metade do hemisfério, fala e vê sexo. E, se possível, agora. Mulher no puerpério, mulher até além do puerpério, é o filho. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu quero que ele entenda se ele nunca ouviu uma palavra a respeito? Nós queremos que ele saiba. Nem nós sabemos direito. Então, é preciso que a gente mude toda a nossa estratégia. Se nós queremos de verdade incluir, nós temos que incluir totalmente, holisticamente. Então, auxílio na amamentação, reduz taxa de depressão. Depressão não é na gestação. Depressão no puerpério tem da mãe e tem do pai. O número de pais deprimidos que aparecem, que se internam por isso, em casos graves, é muito maior no puerpério. Né? Depois, aquelas que estão depois da linha divisória do gramado, gente, aqui, ó, influência de aprendizado, eu preciso seguir essas crianças. Crianças que tiveram sob o pré-natal do parceiro, tiveram esse cuidado puerperal. O trabalho de Franca ficou muito bom nesse sentido, talvez até com outros detalhes mais aprofundados que o pré-natal aqui de Ribeirão Preto. E capacidade adaptativa, mais tempo ainda, que não será para mim, será para quem vier seguir essas crianças, que é a delinquência juvenil nessas crianças. É um processo de longo prazo. Ele é dividido em três vertentes: o humanístico de afeto, saúde do casal. Então são esses os componentes estratégicos da estratégia. Né? E vamos ver com detalhes cada um deles. O humanístico de afeto. Só nessa vertente aí, eu ensino sobre o processo reprodutivo, modificações gravídicas. Para isso é preciso que a consulta dura mais? A consulta dura um pouco mais, porque me obriga a ensinar para o paciente. Então, se eu não ensino para o paciente, ele vai aprender não mais do que ela, ele vai ouvir. Ele vai ter a chance de ouvir. Ah, mas ele não pode vir que o horário de consulta é muito ruim. E as rodas de conversa de gestante, ou grupos de gestante, que nós acabamos com ele. Acabamos porque dinheiro, precisa de gente. Grupos de gestante, para quem quer fazer, é fora do horário. Porque a mãe trabalha, o marido trabalha. Todos que deram certo tiveram horários alternativos para fazer grupo de gestante. Ele não precisa estar na consulta, mas ele vem no grupo de gestante. Então não precisa ser a consulta, se não puder, mas ele precisa de saber o que ela sabe. O conhecimento, ela sabe tudo dele, por que ele não pode saber? Porque não é o que ele tem que saber para dominar o conhecimento, é para ele saber, para ele poder ajudar, para ele poder entender. O que eu não entendo, eu tenho resistência com ele. Isso é velho. Ensinar sobre o parto para que ele possa vir entender o que é um trabalho de parto prolongado. O dia que o parceiro participar do pré-natal, eu terei um plano de parto aceito pela equipe médica. Quando fala em plano de parto, gente, para quem não sabe o que é o plano de parto, é um arrepio geral. Não, que é isso, vem com o plano de parto e eu tenho que fazer o que ela quer. Não, porque ela fez sozinha. Se ela tivesse orientação no pré-natal, poderia ter feito um plano de parto adequado. E se o marido participa, é muito adequado, porque ele vai ensinar para o que é a cesárea, o que é o parto normal, quais são as possibilidades, vai ter que cobrar, ele vai aprender a cobrar a analgesia do parto. Então, tudo encaminha para o melhor. É claro que isso não muda de uma hora para outra. E por isso que começou em 2006, e hoje nós estamos em 2018, nós estamos voltando agora com o pré-natal. Ele teve um período, foi preciso por falta de recursos e falta de apoio institucional. Agora volta. Agora eu espero que a partir de junho, julho, volte. Ensinar sobre a amamentação e, por último ali, reforçar
as vantagens do bom relacionamento familiar e da parceria, coisas que nós aprendemos com o tempo. Então, gente, tudo isso que está aí em azul, eu não gasto nada. Eu só dou tempo e oportunidade, mas eu não gasto, não tem nenhum gasto, a não ser orientação. Eu posso gastar escrevendo uma cartilha, imprimindo uma cartilha. Os laboratórios estão loucos para imprimir uma cartilha. Gente, até o governo faz a associação público-privada. Na medicina é pecado? É pecado se eu estiver ganhando dinheiro. Aí eu vou ser processado. Mas é para o bem, quem vai receber isso é a paciente. Não precisa ter nome de produto. Mas existem formas de se fazer isso. Para a saúde do casal, as doenças sexualmente transmissíveis, eu faço o diagnóstico precoce, faço o diagnóstico da hipertensão arterial, isso não custa nada, aferir a pressão arterial do paciente, não precisa nem ser o médico que faz, pode ser a enfermagem. Aí eu gasto um pouco de dinheiro. Eu faço a dislipidemia, eu faço o diagnóstico da dislipidemia e o diagnóstico da diabetes médica, eu faço a glicemia de jejum. Então, aí eu melhoro e faço o diagnóstico precoce de todas essas doenças aí. Pergunta para alguém que trabalha com medicina social, nos processos de profilaxia e prevenção de adultos, na saúde do adulto. Sonho de consumo é você fazer o diagnóstico precoce de hipertensão arterial, de dislipidemia e de alterações do metabolismo dos carboidratos. Então essa é a oportunidade. O homem não vai, vamos chamar ele para a paternagem sadia. E vocês vão ver que tem resultado. Então, com isso eu reduzo a violência, diagnóstico da hipertensão arterial, todos esses diagnósticos que estão aí em azul. E da saúde perinatal? Saúde perinatal eu reduzo transmissão vertical das infecções e todas aquelas alterações, todas aquelas modificações que são propostas, auxílio à amamentação, reduz taxa de depressão e melhora da saúde perinatal. Então, aqui eu pego todos os parâmetros, todas as vertentes e fecho na saúde da família. Eu pesquei um pouco, muito vasto, eu vou falar um pouco da redução da transmissão vertical dessas infecções que aí estão. Como é que nós fazemos com o parceiro? É convocação, viu gente? É um papel, o serviço social tem, a paciente tem uma infecção, ela veio com a sorologia positiva, o VDRL positivo, a dona Maria do bairro Tanquinho e tem que convocar o seu João. É convocação mesmo. E o termo, do ponto de vista neurolinguístico, é muito ruim. Você convoca. Então ele vem e usa a mãe como interlocutora. No início a gente não sabia muito bem, e todas a gente dava e tem que trazer, meio imperativo, né? Achando que estava salvando a lavoura. E nós tivemos agressão. Chegou lá, mas onde é que você arrumou isso? Está cansada de saber que foi ele que buscou fora, mas aí ele diz que foi ela que buscou fora a infecção. Então ele vem para uma infecção dela, né? E muda. Quando ele vem para o pré-natal do parceiro, ele vai ser orientado, nós vamos colher os seus exames, Então, ele é um convite ao parceiro, é diferente. Do ponto de vista neurolinguístico, faz toda a diferença. É o convite, ele vem para ver os seus exames, e não sou chamado por causa do exame da Maria. É totalmente diferente. Ele vem para ver os seus exames. Então, convoca e convida. É diferente. Sífilis. Gente, esses são os percentuais da sífilis. Vejam vocês se isso é possível. 40% de morte fetal, 40% de sífilis congênita, isso dá 80% de transmissão vertical. E essa doença, o que nós fazemos com ela? Praticamente nada, nós não temos. Em relação à propedêutica da sífilis, não tem nada nos últimos 50 anos, não tem nada de novo no cenário. Nada de novo. Nos últimos 50 anos foi transformar o VDRL transformá-lo como um exame protegido por lei. De lá para cá, tudo é do mesmo. E nós, todo mundo sabe da mídia, nossa, transmissão vertical da sífilis congênita. E qual é o passo que foi dado? O único passo que foi dado para o pré-natal do parceiro. Pré-natal do parceiro é plataforma de todos os ministros. Plataforma dos ministros, mas e aí para resolver? Para financiar, não financia. Né? Então, em Ribeirão Preto, só em relação a sífilis, vejam vocês como é que foi. Nós tivemos adesão
de entre 50% a 100%, em 8 unidades. Das 44 unidades, nós tivemos adesão em 8 unidades. Foi ótimo, excelente. Adesão de 50, entre 20% e 50%, 26 unidades. E adesão com menos de 20%, 10 unidades de saúde. No geral, 32% de adesão. Mas tivemos 8 unidades em que tiveram adesão, essas unidades aí tiveram adesão que chegou a 98%. Então depende de quê? Depende de nós, depende da equipe de saúde. Então, é claro, nós temos dados assim, objetivos, claros, cientificamente comprovados, de que todas essas alternativas, todas essas mudanças e possibilidades de mudança ou não e de resistência estão bem documentadas. Não só aqui, não vou mostrar todas as pesquisas, vou mostrar 2 que são mais próximas de nós, né? Esse é engraçado, né? Eu recebo prêmio por sífilis, olha que desgraça, um país ainda premiando alguém porque fez trabalho de sífilis. Eu recebo o prêmio e tal, o reconhecimento é bom, o prêmio é bom, mas eu fico meio envergonhado de estar recebendo prêmio por sífilis. E o outro é o pré-natal do parceiro. Premia, mas difícil de implantar. Mas é aquele negócio, é a paciência. Mineiramento, né, Lúcia? A gente tem que ter paciência, né? E é esse é o verbo que eu tenho conjugado mais ultimamente. Pacientes que fez o pré-natal do parceiro, gente, elas tiveram transmissão vertical, 9 casos, foi 0,7%. De todos os casos que nós tivemos 9 casos de transmissão vertical. Que não, sem o pré-natal do parceiro, 1,5%, tivemos 39 casos, mas o número de mulheres que não aderiu foi um número maior. Isso é uma diferença estatística. Então, do ponto de vista de transmissão vertical de sífilis, não há dúvida de que ele melhora. Veja que o total de sífilis, quando nós fizemos o diagnóstico na mãe e no parceiro, né? 41 casos no total, 20, e essa sorologia era solicitada antes da mulher, só para a gente ver qual que é o potencial dele, da estratégia do pré-natal do parceiro. 23 parceiros iriam ficar sem diagnóstico. Vamos falar, mas 23 em 1.700 é pouco. Depende da minha consciência. Minha consciência que vai dimensionar se isso é importante ou não. Se 23 casos de sífilis é importante ou não. Sabendo que desses, 40% vão morrer. Se eu não tratar, vai morrer, né? Se tiver transmissão vertical. Esse é o total de sífilis, e aqui 91% das mães que tiveram, 1,7%. As conclusões, então, desse trabalho são essas, se vocês lerem é mais rápido do que eu ler. Esse foi a tese da Suzy Volpato, Fábio, estou vendo Fábio aí, é o sobrenome dela, Fábio não é o primeiro nome, é o sobrenome da Suzy. Foi o mestrado dela, que os dados ela já defendeu, porque tinha que defender, mas os dados ainda estão sendo terminados, né? Para evitar esse tipo de situação, gente, o pré-natal do parceiro é apenas uma nova estratégia. Ele não resolve tudo. Por que teve pré-natal do parceiro e teve transmissão vertical? Porque o paciente não tem adesão, faz o diagnóstico tardio. O diagnóstico e o tratamento tem que ser feito no momento certo, dose certa e droga certa. Então, se nós não fazemos certo, vai ter transmissão vertical. Então, é apenas... E, ela fez que não estava na tese, mas ela fez uma avaliação sobre o prognóstico dessas crianças. Não vou dizer que é o pré-natal do parceiro que fez isso, mas o pré-natal do parceiro associou-se à redução dessas variáveis aqui, que fala da saúde perinatal. Baixo peso ao nascer, prematuridade, restrição de crescimento, transmissão vertical do treponema pálido e ápice de primeiro e quinto minuto, todos eles foram melhores em mães que estiveram ligadas à estratégia do pré-natal do parceiro. Reafirmo, não é o pré-natal do parceiro que fez isso, ele associou-se a essas condições de melhora. O resultado final que eu quero enquanto profissional, enquanto cidadão, eu quero saúde perinatal nota 10 para quem está sob os meus cuidados, ou sob os cuidados do serviço que eu coordeno. É isso, então, que apareceram nos dados. Hepatite do tipo B, leiam aí. A hepatite do tipo B, gente, é a irmã gêmea do hepatocarcinoma celular. Não há como nós falarmos de hepatocarcinoma celular se nós não falarmos do vírus da hepatite do tipo B.
E quanto mais precoce a transmissão, maior é o risco. Então, transmissão vertical, criança infectada verticalmente tem uma ligação umbilical, ou ele morre, ou ele tem hepatocarcinoma na primeira infância, ou ele vai ter hepatocarcinoma na quinta, sexta décadas de vida, né? E por que isso? Esse é o trabalho da Marcinha, da Márcia Mota, mestrado da Márcia Mota, que mostrou que a eficácia, gente, quando nós identificamos a paciente, a eficácia, ela pode chegar a 98% quando eu faço a vacina e a imunoglobulina. Então, é uma estratégia de sucesso, né? Sem dúvidas. E o outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que quando a paciente não tem o antígeno da replicação, ele é negativo, 5 a 8% de transmissão vertical. Mas quando tem o antígeno presente, chega a 80% de transmissão vertical. E quando é que ela sempre tem mas é quando ela é portadora, ficou portadora. Isso é um percentual da população, isso de 2 a 3%. O mais interessante é que na fase aguda, toda fase aguda tem o antígeno E positivo. Mas é toda fase aguda. Se eu não conheço nada do parceiro e ele passa para ela durante o período da gestação, ela está inexoravelmente ligada a um risco de 80% de risco de transmissão vertical. Então não há como, gente, são dados fáceis da gente absorver. Não tem nenhuma dificuldade técnica e nem científica para absorver isso. Se eu faço um pré-natal que eu não me interesso pela sorologia do parceiro, eu sabidamente estou fazendo um pré-natal saci pererê, pré-natal numa perna só, né? Para essa paciente, se o parceiro é HBsAg positivo, eu faço condom, e aqueles que são negativos, eu posso vacinar esse parceiro. Hepatite C, mesma coisa para quem acha. Ainda tem gente que acredita que a hepatite C não passa através do sexo, viu, gente? 15%. Trouxe dados internacionais aqui, porque santo de casa não faz milagre. 15% nos Estados Unidos são de transmissão sexual. Mas eu trouxe aqui, como eu sabia que o tempo ia ser pequeno, eu já deixei em verde aqui. O período de replicação viral apresenta a maior taxa de transmissão vertical. Isso quer dizer também fase aguda, que sai do patamar de 3,6% das pacientes crônicas e passa para 27% da paciente da fase aguda. Então, olha aqui quantas vezes eu multiplico mais de 8 vezes isso daí, esse risco. Então, fase aguda durante a gravidez é um veneno para transmissão vertical do vírus da hepatite C. O HIV esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos esse trabalho, começamos em 87, fizemos o trabalho, demorou, né? Publicamos esse trabalho em 1991, primeiro trabalho de transmissão vertical, de fazer propedêutica em relação ao HIV. E nós concluímos nesse trabalho, gente, que independente da categoria de exposição do parceiro, ele pode ter se infectado de qualquer forma. Para a mulher, ele passa no rala e rola, no relacionamento sexual. Então, se eu não cuido deste momento, eu também estou fazendo uma profilaxia saci pererê, independente da categoria de exposição do parceiro, né? Esse aqui é o nosso retrato, é os nossos primeiros casos, 1,9 para cada 1.000 nascimentos, passaram-se os anos, 2016 fechando com 37 por 1.000, 1,9 para 37. Então, Ribeirão Preto é um ponto vermelho para a infecção pelo HIV entre gestantes, né? E hoje eu faço muito pela gestante, tenho condição de fazer muita coisa pela gestante, né? Eu faço todos esses aqui, profilaxia pré-natal, assistência pré-natal, uso de antirretroviral, e falo da reexposição ao vírus. Só que a reexposição ao vírus, eu preciso de saber dele, né? Será que eu preciso de saber dele? Se ele é negativo, eu tenho resistência que ele utilize o condom. Se ele é positivo, também ele tem resistência ao uso do condom. Então é preciso que ele saiba mais, eu tenho que trazê-lo para ele ter adesão. Porque se ele tem relação sexual, sendo negativo, ele tem risco de se infectar. Se ele é positivo, tem risco de transmissão vertical aumentado. Porque esse vírus é vírus mutado, então cada vez que tem um vírus mutado, ele tem uma reinfecção, é uma infecção nova, né? Então, mas aqui eu consigo, se eu faço o diagnóstico, eu faço a profilaxia, eu reduzo.
eu reduzo de 25% de risco, se eu não faço nada, para próximo de zero. Conrado está aqui, nos ajuda diretamente, Silvana. As pesquisas dizem, nós temos mais de 10 anos que não temos transmissão vertical em paciente que segue certo. O Conrado apresentou aqui que teve 5 casos nos últimos 5 anos, 6 anos. Claro, paciente sem adesão. Estou falando daquela que tem adesão. Nós tivemos, gente, há 4 semanas atrás, nós tivemos numa segunda-feira só, nós tivemos 2 casos novos de paciente que chegou com 38, 36, 38 semanas e fez o diagnóstico ali, no finalzinho da gravidez. Então, existe ainda muita gente sem diagnóstico. Tudo que vocês imaginarem, o parceiro nessa jogada aí poderia estar resolvendo a situação. Aí, se ela tem infecção aguda durante a gestação, se ela tem infecção, então eu posso, na infecção crônica, as medidas que eventualmente, quando eu digo eu, somos nós, as medidas que nós implementamos, reduz para próximo de zero. Essa situação aí, que é o parceiro infectando a gestante, no período, no final, principalmente no final da gravidez, tem um risco maior do que 60%, e eu não posso fazer nada. É período de viremia elevada, tem transmissão vertical, igual da hepatite do tipo B. É maior do que 60%. E essa infecção é uma infecção que a criança, o feto ainda, tem viremia elevada, transmissão vertical, com viremia elevada. Então, todas as suas células de defesa, os linfócitos T citotóxicos, que iriam se diferenciar, não se diferenciam. Aqui dá quase 110% de mortalidade na primeira infância. 90% morre no primeiro ano de vida. Então, é essa situação que eu digo para vocês, trago para vocês, para que a gente reflita sobre os benefícios do pré-natal do parceiro. Isso aqui são dados da SUSE, dados parciais. Vocês vejam que, numa avaliação de 868 casos, não uma avaliação total, nós tivemos 9 casos de hepatite do tipo B, isso tudo sem a mãe, só dele. 9 casos, 2 casos de HIV, que a mãe não era contaminada, e 7 casos, conta de mentiroso, mas é esse o número, 7 casos de hepatite do tipo C. Então, aquilo que eu acho que não existe porque eu procuro. Numa frequência baixa, mas é a frequência de doenças que levam a hepatocarcinoma. E hepatocarcinoma, só transplante, em alguns casos, né? Ah, mas o homem não gosta. Esse dado foi o dado da pimenta, né? 2008, publicado em 2008. Como é que é esse dado? O homem não gosta, o homem não vai no pré-natal. Vai. Se ele, depende do cenário. Se ele é pré-natal de baixo risco, gente, os não interessados variam de 6% a 40%. Bom, mas como é que é isso? 6% a 40% varia muito. Quando ele é de baixo risco, marido, parceiro de baixo risco, que não vê nenhum risco para o feto nem para a mãe, ele não tem medo de ficar viúvo e nem da criança dar muito problema para ele não vem, 40%. 6% quando é de alto risco. E os interessados é o oposto disso daí. 60% a 94% são parceiros interessados, sim, aqui do HC das clínicas. Do HC das clínicas. Aí, vamos pesquisar, psicólogos de plantão, vamos ver por que esses parceiros não querem participar. Vamos ver? Olha lá. Diretriz mal definida para presença. Ah, eu posso vir no pré-natal? Posso entrar na consulta? O doutor lá na rede básica não deixava, né? Um dia deixava, outro dia não deixava. Então, determinado profissional deixa, o outro não deixa. Então, ele fica meio perdido. Desconhecimento da prerrogativa, ele não sabe. Desconhecimento da importância, pré-natal, nem a paciente sabe muito bem. Ele vai saber o que é, e eu quero que ele nasça sabendo. Não ensino não, mas quero que ele nasça sabendo. Temor da negativa. Não, eu fui lá, eu pedi para entrar, ele não deixou. Eu sou pobre, mas sou orgulhoso. Eu não vou pedir de novo. Então, ele tem temor da negativa. Temor do diagnóstico, tem aquele que é machão, que morre de medo do diagnóstico, vou lá, vocês identificam a doença, tem desse também. Falta de apoio logístico, aí eu vou, mas meu patrão não aceita o atestado. E tem médico que nem quer dar o atestado, você não está doente, você veio porque você quis.
Então não é essa a abordagem, né? Recusa real de gênero, fazendo o Noves Fórum Mauá-Tahan, o estudo estatístico disso, gente, 2 a 17%, 2% na gestante de alto risco não quer vir por uma questão de gênero, isso é coisa de mulher, e 17% que é serviço de convencimento, serviço de mostrar, de ensinar que essas pessoas precisam. Não creio que seja só aquela resistência mesmo do machismo e de que a gestação é coisa de mulher e pré-natal é coisa de mulher. A pré-natal é coisa de mulher mesmo, mas a minha inclusão nesse pré-natal é coisa do pai responsável, né? Muito bom, vamos lá. Alguns dados, bem rapidinho, do pré-natal de Franca, que ficou muito adequado. Foi um pré-natal mais qualitativo, né? Pegou 118 casais do pré-natal até o puerpério, motivação da equipe variou, igual Ribeirão Preto, de 8,7% a 78%. A maioria desses casais, eles pediram para participar, eles é que pediram. A seleção, grande parte da seleção foi feita nesse sentido, eles pediram, né, para saber. Então, a satisfação, tanto da mulher quanto deles, foi realmente muito elevada. Vamos ver os números. Dislipidemia em 8,6% desses parceiros, diabetes em 3,5%. Diabetes não é só alteração da glicemia. A alteração da glicemia deu quase 60%. É diabetes mesmo. Um caso de HIV, nesse 118 aqui, hipertensão arterial em 3,4%. De pessoas que estavam alijados desse processo. Vai falar, mas é pouco. Pouco, a quantificação é uma questão de consciência. E isso daí leva tempo, cada um de nós vamos pensar a saúde da nossa comunidade. A aceitação da paciente e do parceiro são desafios, né, com essa nova estratégia. O parceiro tem que aceitar, o envolvimento político. Se não tiver envolvimento político, gente, nós temos envolvimento de todos os ministros que chegam lá, mas nunca cifram. Então isso não é envolvimento, isso é plataforma eleitoral. Isso é conversa, é discurso de eleição, né? Logística para bonde de falta, esse é um problema sério mesmo. E custos. Custos têm o seu custo, mas não é isso que bloqueia. O que bloqueia é a nossa iniciativa. O custo, vocês vão ver que não é elevado, ele não onera nenhum município, não é isso que vai desequilibrar, não é este fator que desequilibra as finanças de um município. O atestado, a minha sugestão, é a que eu tenho falado sempre, de pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Aí, a empresa que quer aceitar o atestado, a gente aceita de qualquer jeito. Se der um papel de embrulhar pão, ele aceita. Se ele não quer aceitar, sabe as negativas com esse tipo de atestado? Ué, vocês não falam que gestação é normal? Então não é doente. A gestante não é uma pessoa doente. E ali está escrito que acompanha a pessoa. Então, quando você não quer dar o atestado, quando você não quer aceitar o atestado, você não aceita. Estratégias. O que nós já fizemos? Fomos na Fiesp, São José do Rio Preto virou lei e a Fiesp financia. Então, todas as indústrias ligadas à Fiesp. A cidade de São Paulo também, com as indústrias ligadas à Fiesp. O Paraná, a Fiesp de lá, né, que é a FIE-PR, também as indústrias ligadas. Então, a gente tem andado muito no Brasil, tentando divulgar essa questão do pré-natal do parceiro. A questão do abono precisava ser tratada centralmente no Ministério do Trabalho. Mas eu quero fazer um desafio para vocês, independentes, estão começando, os R4 no fim do ano vão embora, já profissionais, vão ser líderes, com certeza, serão gestores, 40% de vocês gestores. Passou aqui, 40% será gestor. O poder de caneta. Tira, demite, põe para dentro, poder de caneta. Mas líderes, 100% de nós seremos lá fora. Líderes. Não há como. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Você acha que você vai fugir dessa responsabilidade em Araraquara? Não. Lá você vai ser gestora. Eu já vi seu perfil, você vai ser gestora. Não há como. Mas como é que eu chego e já vou gastando? Eu disse que custo tem que ser. E toda vez que eu vou falar para política, eu falo que custo é importante. Mas, na realidade, eu não acredito muito, não. Eu acredito mais na decisão dele. Na decisão, eu tenho que convencê-lo, né? Mas, enfim, é custo, você já não quer chegar gastando. Faço um desafio. Vamos pôr uma cadeira, mais uma cadeira, na sala de consulta?
E vocês vão ver, mas cadeira já tem. Não tem nada. Existem postos de saúde, aqueles postos de saúde daqui de Ribeirão Preto, que o médico tira a cadeira da paciente, tá? E ela vai direto para a mesa para poder acabar mais cedo. O médico tem que atender uma paciente a cada 15 minutos, tem que atender 16 pacientes no total, nas 4 horas. Só que ele atende em 2 e vai embora mais cedo. Então, também passa por uma qualidade de atenção médica. Então, o desafio é o desafio da cadeira, viu, gente? Botar uma cadeira, mais uma cadeira. Tem custo? Não é custo de uma cadeira, né? Dá pra... Então, só colocando uma cadeira, toda aquela gama de variáveis que tem benefícios sem gasto, que é o gasto da cadeira, são esses que estão aí em azul, né? Isso aqui é algumas fotos. Lembra dela? A Aline me ajudou muito aqui os grupos pequenos, grupos de gestantes, né? Eu trouxe esses diapositivos aqui ajudando com o TENS, ele fazendo, não o profissional fazendo, ele fazendo. Olha a atenção que esse caboclo está prestando aqui, ó, nessa amamentação. Porque se você chegar em casa e a visitadora depois perguntar se ajudou ou não ajudou, ela deve ter feito um serviço muito adequado com ele, né? Ele está querendo saber como é que é. Isso mesmo. Isso daqui, gente, para terminar meu último diapositivo, vou dizer para vocês que nada vem sem trabalho, tá? E toda vez que vocês vão chegar na comunidade que vocês estão, vocês têm dificuldades. É o Noé aí com o pica-pau. Sempre tem um pica-pau na nossa vida. Quem ainda não teve um pica-pau, por mais jovens que sejamos, quem ainda não teve um pica-pau na vida? Então, a gente não pode ser o pica-pau. Eu convido vocês aqui hoje para que nós sejamos Noés, os Noés do futuro, que com dificuldades, mas não esmoreçam, né? Eu estou desde 2006 nessa história, andou pouco, mas eu não desanimo. Eu quero aposentar nessa missão do pré-natal do parceiro. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Bom, gente, está aberto. A gente agora tirar as dúvidas com o professor Geraldo. Leva para ela. Uma dificuldade que a gente pode encontrar na prática clínica é talvez não o convite, mas a abordagem do ponto de vista prático, jurídico, em relação a gente poder fazer solicitação de exames para esse pai, fazer alguma prescrição, e isso está em discussão, inclusive, aqui, né, no HC, que às vezes a gente precisa intervir. Como é que a gente resolve esse problema na prática? Como eu disse para você, tem um dos desafios lá, você tem que ter o apoio político. E para introduzir aqui, eu tive... A primeira pessoa que eu fui conversar foi com o superintendente. Então eu acertei com o superintendente. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão achar uma aba lá, pré-natal do parceiro. Então ele ganha um registro e os exames são pedidos para ele, não no registro dela. Então, é preciso que haja essa movimentação nesse sentido. A rede também criou esse ícone e essa linha do pré-natal do parceiro. De Franca foi tão bonito que nós fomos premiados. Foi feito um software que todos os exames do parceiro, eles têm são informados no outro dia. Se deu alterado, no outro dia ele chega no médico, para o médico. Não espera o retorno. Então ele pode ser chamado, se ele quiser ser chamado, o médico sabe do resultado do exame alterado na hora. É um software que foi premiado. Vocês vê, ó, ganhando prêmio pela desgraça dos outros, né? Não fui eu que ganhei, foi a Mônica Alves, é uma enfermeira que fez esse trabalho e montou esse software. Então, se não houver o envolvimento político, nós teremos esse problema que você falou, e ele é verdadeiro. Obrigado pela pergunta.